No capítulo anterior, passaram-se 9 anos desde que Enlil foi nomeada Targand, e apesar disso, ela ainda se vê deslocada em meio ao próprio lar, tornando-se uma criança reclusa e solitária. Certo dia, quando apresentada a um misterioso diário de feitiços, ela acaba por despertar interesses e aproximações mal-intencionadas. Em meio à agonia, Enlil age por impulso, desencadeando reações irreversíveis e preocupantes. Promeu debruçava-se num romance qualquer, abraçada pelo puro desinteresse, enquanto corria os olhos pela trama superficialmente. O único incentivo para perpetuar a leitura era acreditar-se distraída do passar das horas. Porém, ainda presa ao parágrafo inicial, foi preferível desistir da ideia, fechando-o e desmoronando sobre o colchão do quarto que lhe foi destinado. A inquietude transpareceu num suspiro demorado após fracassar na busca por uma distração. Como esperado, o chalé atendia a todas as regalias impostas pela realeza presente. Em contraste aos demais estabelecimentos de Melberg, erguidos em madeira e pedra, a instalação foi talhada em mármore e preenchida por tantos móveis, tapeçarias e decorações requintadas que era crível imaginar-se imersa aos salões de casa. A agitação deu lugar ao aborrecimento. A familiaridade daquele ambiente já lhe enchia os nervos, e o quarto, bem como o palácio, era sufocante. Precisava sair dali, mas fazê-lo sem a devida convocação não traria nada além de alvoroços e atenções indesejadas. O que restou então foi afundar-se nas cobertas e travesseiros, numa tentativa desesperada de afastar a ansiedade que teimava em se fazer presente. O ranger da maçaneta obrigou-a a levantar o pescoço. Gretelin Targand surgiu à porta, carregando consigo uma bandeja com pão, mel, algumas frutas e uma xícara de chá. Promeu ergueu-se de imediato, manifestando surpresa ao permitir que a mãe entrasse. "Trouxe comida", disse a rainha. "Está tudo bem?" "Não", respondeu a herdeira, sem rodeios. "Eu não entendo. Os preparativos já deviam estar prontos, e a clériga já devia ter chegado. Por que está demorando tanto?" Gretelin descansou a bandeja numa mesa próxima e juntou-se à filha, rosto pacífico e olhos distantes, enquanto tocava-lhe suavemente a face. "Imitas teu pai com toda esta impaciência." Um sorriso raso elevou seus lábios. "Coma e te sentirás melhor." O conselho foi seguido e a xícara posta em mãos. Promeu observava a mãe, mas a atenção não foi retribuída. A postura comedida e o pouco contato visual por parte da rainha tornaram-se corriqueiros desde a chegada em Melberg. O incômodo era notável e alastrava-se através do silêncio, como se algo lhe pressionasse a garganta. "Há algo que queira conversar?" A herdeira esforçou-se em parecer casual. "Sabes que não tens de fazer isto, certo? Tu não precisas, se não quiseres." "Refere-se ao ritual de ascensão?" Se é assim que queres chamá-lo. Gretelin era cuidadosa com as palavras. Ainda assim, a voz carregava traços de insatisfação. "Sim, me refiro ao ritual." A rainha não olhava nada além do piso escuro, semblante fixo e impassível. A partir daquele ponto, era fácil decifrar o que se passava em sua mente. "Sei o que pensa quanto aos antigos rituais, mas nunca me senti tão pronta", elucidou Promeu, o tom paciente, ilustrando as inúmeras vezes em que aquele discurso foi ensaiado. "Sinto que estou pronta para carregar a insígnia, para me tornar mais próxima de mim mesma." "Não consigo entender por que insistes tanto nisto. Não é uma insígnia que te tornarás rainha, Promeu." "A questão não é me provar digna do título." A herdeira enrijeceu a voz. "Então por quê? Por que render-se aos riscos por algo tão incerto?" "Porque também há sangue rubro em minhas veias. As antigas tradições fazem parte de quem eu sou e eu quero me aproximar disto. Pensei que a senhora, mais do que qualquer pessoa, entenderia."
Os lábios de Gretel tremeram inconformados, e prestes a perder o controle do que se permitia falar, calou-se. Brumel, todavia, não se vendo satisfeita com o final brusco e mal resolvido daquela discussão, questionou. Anduin sempre foi encorajada a buscar suas origens e seguir seus ideais. Por que comigo é diferente? Por que não me apoia em minhas escolhas? Por que insiste em querer que eu mude de ideia? Porque a ascensão não passa de uma barbárie. É uma maldição que te persegue por toda a vida. Não há honra ou elevação espiritual nisto. Tu não és assim. Não é por isto que estás buscando. E o que sabes sobre mim? A senhora sequer se esforça para me entender. Eu não quero virar as costas para meus ancestrais. Não quero suprimir minha dádiva e negar minha essência. Não quero sentir vergonha de quem sou. As palavras, ainda que não direcionadas à rainha, fizeram-na recuar. Então, com os olhos marejados, logo retratou-se. Tu és mais do que a união de sangues distintos. És mais do que as lendas antigas te fazem acreditar. Tu és única, e isto que te tornas especial. Outra contestação ardia na garganta da herdeira. Em contrapartida, hesitou, ao perceber a presença repentina de um mensageiro frente à porta. Ele não demonstrava estar ali há muito tempo. O olhar estático, entretanto, indicava que ouvira o suficiente. Perdoe-me a intromissão, Vossa Alteza, mas é meu dever alertar que a clériga chegou, declarou o mensageiro numa reverência desajeitada. Ela aguarda no quarto de banho. Brumel assentiu num leve balançar de cabeça, tornando a postura habitual e levantando-se da cama. Ao alcançar a porta, fitou a mãe uma última vez. Desculpe-me, eu preciso fazer isto, não pela honra, mas por mim. Não houve pronunciamentos, sequer uma reverência ou saudação quando chegou ao encontro da clériga. Sem demora, foi direcionada ao interior do quarto, onde um banho seria aprontado. O cômodo emanava vapor, impossibilitando parcialmente a visão. Tira as roupas e entra na tina, ordenou a clériga, a voz tão rude quanto sua aparência. O comando foi seguido, e um toque receoso turvou a água antes de adquirir coragem para adentrar a tina completamente. Embora imersa a uma elevada temperatura, Brumel não sentiu a pele queimar ou suor escorrer dos poros. A sensação era relaxante e reprimia com êxito a tensão do corpo. A clériga a encarava enquanto dispunha de sais de carvão que faziam a água borbulhar. As feições rígidas contrapunham o olhar avaliativo, tomando distância de quaisquer que fossem seus pensamentos. Não havia sinais de uma figura religiosa sobre ela. As roupas resumiam-se a camadas de pele costuradas. O corpo era torneado como de uma guerreira, a pele corada e os cabelos acobreados. Respira e mantenha o foco. Este banho dará energias para a peregrinação. Chegando ao Vale das Cinzas, sobe o maior dentre os vulcões. Os Draken estarão à tua espera. E depois? Isso tu descobrirás sozinho. A clériga abriu um sorriso presunçoso, as palavras assemelhando-se mais a uma intimidação. Não te preocupa. Se realmente corre sangue Targand nas tuas veias, tu sobreviverá. O banho se encerrou e a herdeira viu-se sozinha. Não era de se esperar palavras de conforto ou qualquer ato de generosidade vindos daquela mulher, e não precisava disto. A convicção em si mesma era maior que qualquer descrença entre os demais ali. Secando o corpo frente ao espelho embaçado, ela contemplou a própria pele em surpresa ao perceber a ausência de vermelhidão ou manchas sobre a palidez natural. Em seguida, tomou posse de uma túnica escura, puxando o capuz e anublando o rosto parcialmente. E por fim, saiu do quarto de banho, caminhando pelos corredores até a entrada do chalé. Brumel foi recepcionada pelo comitê de lords aglomerados no pátio da hospedaria. Em meio a diálogos e gargalhadas, avistou a mãe trazer em mãos um punhado de bromélias. Flores que, assim como seus cabelos, exibiam um tom vívido de vermelho e, portanto, serviram de inspiração para seu nome. Gretelin aproximou-se da filha
ao passo que o comitê tomava uma distância respeitosa. Peço desculpas pela maneira como falei contigo mais cedo, enunciou, a voz recuada. Estás certa. Permiti que o medo tomasse conta das minhas palavras e acabei não respeitando e aceitando tua decisão. Tudo bem, eu entendo que queira me proteger. A herdeira foi sincera e complacente em seu tom. Prometo que tomarei cuidado e voltarei logo. Confio em ti e aguardarei teu retorno, concluiu a rainha, enfeitando os cabelos da filha com as flores e atando-a num abraço apertado. Um capre-cedro de pelagem escura foi preparado para a viagem, e Prúmel o montou sem esforço, lhe acariciando o pescoço macio e agradecendo pela presença de todos. Os olhos brilhavam ao contemplar o horizonte, e os lábios exibiam um sorriso empolgado. Estava pronto. O brilho alaranjado do entardecer já atingiu os céus quando a herdeira percebeu o correr das horas e seu progresso desde que deixou a cidade. O sol poente tocava a parte do rosto descoberta pelo capuz, os raios suaves com a chegada do inverno. Mantinha sentido único, avançando para o extremo oeste, onde o Vale das Cinzas se localizava. Não havia rastros. Sob o manto da neve, as estradas surgiam e desapareciam constantemente, e o único meio de não se perder era um mapa desgastado que recebeu antes de partir. O sorriso transbordou confiança ao puxar o capuz e soltar os cabelos. Eram raras as vezes em que se via longe dos olhares rígidos da corte. Assim, respirou fundo o ar bucólico, abandonando a postura impecável e o recato comum aos domínios do palácio. Ali, era confortável ser ela mesma. Sua empolgação crescia à medida que a liberdade aumentava no ano. Montada a um capre-cedro jovem e treinado para aguentar longas distâncias em ritmo constante, balançou as rédeas e lhe pressionou suavemente os flancos, fazendo-o galopar cada vez mais rápido. Envolveu-se profundamente àquela sensação e percorreu o território em tamanha velocidade que não notou as flores de bromélias despencarem dos cabelos, bem como não notou o cair da noite, preenchendo o ambiente em plena escuridão. Num determinado momento, as rédeas da montaria foram puxadas, indicando que diminuísse o passo, e chamas envolveram uma das mãos, iluminando parcialmente o caminho. Conforme cavalgava, a presença de vida ia se extinguindo. O trajeto tornou-se desértico, e o fogo em mãos permitia enxergar apenas o solo pelo qual passava, uma terra negra e barulhenta semelhante a cascalho. Quando o magma emergiu das rochas vulcânicas, o clima mudou completamente. E sentindo o calor intenso assolar o corpo, logo percebeu-se imersa ao Vale das Cinzas. A desolação dominava o recinto, o barulho presente resumindo-se aos cascos do capre-cedro contra o cascalho negro. O animal parecia exausto, e não querendo que sofresse ainda mais com o calor excessivo, Prúmel decidiu concluir o caminho a pé, desmontando e laçando-o numa rocha firme. Demorou alguns minutos para alcançar a cadeia de vulcões que dava nome ao lugar, e ainda demoraria mais um pouco até escalar o maior dentre eles. Kraktal era seu nome, grande e imponente como os dragões que ali viviam. A herdeira apresentava conhecimentos vastos acerca do Vale das Cinzas, frutos do desejo inato de aprender o passado do próprio povo e a história que circundava aquelas terras ancestrais. Ali, séculos atrás, foi o berço das primeiras tribos rubras de Eruid, e após a conquista de terras mais férteis e o assentamento definitivo a leste, outros seres tomaram posse daquela região. Entre estes, os Draken, uma raça híbrida originária da fusão entre o elemento fogo e o elemento terra, conhecidos, portanto, como criaturas de lava ou senhores dos dragões. Era intrigante desvendar sua cultura para além das representações grafadas em livros didáticos. Dizia-se que ainda honravam as antigas tradições e cultivavam uma relação ímpar com Ignisca, filha das 7 filhas de Aela e patrona do povo das chamas. Para Prúmel, o maior desejo, entre tudo que envolvia a ascensão, era a possibilidade de vislumbrar a figura da Díade em pessoa. Kraktal estava à frente quando as expectativas foram deixadas de lado. Ela iniciou sua caminhada ao entorno do vulcão. Um caminho largo, capaz de abrigar multidões, e, de certo, o grande motivo para a escolha daquele como epicentro dos rituais de ascensão durante centenas de anos.
Quando alcançou o topo, os olhares correram em sua direção. Os Draken eram criaturas constituídas por rochas vulcânicas. Parte dos seus corpos era rachada ou fragmentada, e magma ardente escorria dessas fissuras irregulares. "Bem-vinda, filha dos rubros", declarou um, repleto de pinturas e adornos em vermelho e dourado. "Estávamos à tua espera." A voz emitida pelo ser não parecia vinda de uma criatura orgânica. Assemelhava-se mais ao soar de pedras chacoalhando no interior oco. Demonstrava fluência em Dracário, o idioma rubro, mas havia um sotaque antigo no modo de falar, algo por ela nunca antes presenciado. Os demais Draken revelaram grandes tambores feitos de pele e ossos, batendo-os com os punhos enquanto urravam e cantavam em adoração à Díade do Fogo. Um grupo de 5 guerreiros aproximou-se da boca do vulcão, carregando em mãos correntes grossas de ferro. Eles embeberam o ferro em lava, direcionando-se até a herdeira. "O ritual de ascensão está oficialmente iniciado. Invoco os elementais do fogo e os espíritos anciãos. Invoco a ira de Herstel e a energia de Targriff. Invoco Gniska, a Senhora das Chamas." Brumel foi envolta pelas correntes incandescentes, queimando a túnica e ardendo a pele. O odor pungente de carne queimada penetrou as narinas, acompanhando um urro de dor. As correntes passavam por todo o corpo e, a cada toque, faziam o estômago revirar em espasmos súbitos. Os olhos lacrimejavam e a boca jorrava jatos de labaredas inquietas. O sacerdote aproximou os dedos rochosos e, tocando-lhe a testa, traçou a runa da insígnia das chamas. Suor e sangue embebiam as sobrancelhas quando suas dores se mesclaram numa só. Não ouvia mais nada além dos próprios brandos, estes servindo de combustível para que a tribo permanecesse em cânticos e orações. Aquilo durou um tempo, embora não soubesse dizer quanto, até que tudo escureceu. Ela abriu os olhos, vendo-se sozinha em meio ao vulcão adormecido. Tentou levantar, mas as correntes inibiam seus movimentos, e arrancá-las provocava ainda mais agonia. Era como se o próprio corpo não mais a pertencesse. Kraktal chacoalhou como um indício de uma erupção inesperada, e lava jorrou, iluminando a noite e consumindo o sol. A herdeira quis tomar distância. O emergir abrupto de uma criatura colossal através da boca do vulcão, entretanto, a manteve estática. A criatura tomava proximidade, os passos ecoando como o estrondo de trovões e a aparência tornando-se nítida. Era um ser imensurável. O corpo, bem como os dos Draken, formado por rochas vulcânicas fundidas em lava, e os olhos incandescentes brilhando num laranja vívido. "Olha para mim, Gniska. Eu quero lembrar do teu rosto assustado e indefeso", berrou a criatura, postando-se à frente em intimidação. Gniska. O espírito de Brumel unia-se ao corpo da própria Díade. Não demorou para se perceber imersa a uma visão do passado, de uma época em que os gigantes ainda reinavam sobre Aengar, a terra dos mortais. Ela ergueu o corpo involuntariamente, os braços ardendo ao tentar se desvencilhar das correntes. Aquele era um esforço inútil, e ainda assim, Gniska insistia em efetuá-lo. "Vou fazer com que te arrependas disto, aberração", vociferou a Díade em ira. "Tu pagará com a vida, e serei eu quem irá tomá-la de ti." O gigante gargalhou com escárnio, a voz reverberando por todo o vale em um urro ensurdecedor. As mãos rochosas pressionavam o corpo de Gniska, intensificando a dor causada pelos grilhões. O toque invasivo, apossando-se da carne em um deleite ávido, voraz e repulsivo. A Díade esgoelava-se em dor, e, consequentemente, a herdeira também. O sofrimento de ambas perdurando por dias, e só cessando quando já lhe faltavam forças para gritar ou sequer permanecerem de pé. Durante meses, Gniska se viu jogada ao abandono, a face banhada por lágrimas odiosas. Brumel quis estar presente, acalentar os prantos de sua senhora. Ali, entretanto, resumia-se a uma sombra,
parte de uma memória há muito reprimida, algo que já não poderia ser revertido. A Díade sentia um pesar no corpo, o ventre encolhendo e dilatando pela influência das rochas em seu interior. Ela sentiu o gosto amargo da vingança entre os lábios, regorgiando chamas pela boca. Estava grávida e sozinha. Virando-se contra a terra árida e cinzenta, empurrou com tamanha força que os grilhões partiram em dois. Os gritos, de certa forma, diminuindo a dor lacinante. O corpo cedeu à exaustão, e de seu ventre emergiram gêmeos. Hestel foi o primeiro, arquétipo da ira e da guerra, e Targryf o segundo, arquétipo da vingança e da discórdia. O tempo corria distorcido quando imersa aquelas lembranças. Brumel acompanhou cada passo de Ignesca e dos filhos, treinou junto a eles, os viu crescer e tornaram-se guerreiros memoráveis. Acompanhou-lhes em batalha e assistiu consolidarem a maior façanha de suas vidas, o abate do progenitor. Ao final do grande feito, os gêmeos presentearam a mãe com a cabeça decepada do carrasco que a violou. E após isso, o laço inabalável que os unia estreitou-se ainda mais. Ignesca, embora ainda carregasse um pesar latente no âmago, agora sentia-se aliviada. Num êxtase abrupto, a herdeira tornou ao próprio corpo e à própria realidade, seus sentidos voltando a pertencê-la. Os Draken ainda entoavam cânticos ao som dos tambores, e Ignesca estava à frente, vestida em uma armadura gasta, envolta por peles de animais e marcada por runas de guerra. Os cabelos carregavam um intenso ruivo alaranjado, lembrando o flamejar de labaredas indomáveis, e os olhos eram verdes como a grama escura do inverno. Seus traços equiparavam-se com perfeição ao que relatavam as antigas lendas. Brumel ajoelhou-se em respeito, a testa tocando o chão rochoso. Levanta-te! Ignesca exibiu os caninos pontiagudos, as cicatrizes alargando junto aos lábios enquanto estendia a mão em pura empolgação. Tu és forte, devo admitir. Hoje mostrou-se digna da minha bênção e uma verdadeira herdeira da insígnia das chamas. Teu olhar carrega o brilho de uma líder grandiosa. Eu vejo isso. Tais palavras motivaram um olhar opaco, trazendo consigo a árdua lembrança do porquê de estar ali e o que aquilo acarretaria no futuro próximo. Mas não está aqui por isto, não é? A Díade hesitou, o semblante inflexível ao fitar o horizonte. Eu vejo uma trajetória difícil à frente, escolhas a serem tomadas, incertezas e provações sempre em jogo. Suas mãos tocaram o ombro da herdeira. Eu entendo tua aversão ao trono, mas não há como abandoná-lo. Lembra-te, tu trazes mudanças nas mãos. Não permita que tuas amarras te intimidem. Confia nos teus instintos, mantém-te fiel aos teus princípios e luta pelas pessoas certas. Eles precisam de ti, então peço que não desista. A Senhora das Chamas aproximou-se, livrando-a das correntes embebidas em lava e vestindo-a com os mantos e peles que lhe cobriam os ombros. O olhar penetrante transmitia confiança e levava-lhe os traços num largo sorriso. Ignesca tomou posse do machado que mantinha acoplado ao cinturão, inferindo um pequeno corte sobre a mão e erguendo-a aos céus, de onde surgiu um enorme dragão que pousou atrás de si. Aproxima-te dele, herdeira, instruiu. Toca-o com a palma das tuas mãos. Brumel avançou cuidadosamente, sentindo a respiração quente da criatura. Era magnífico. Elevado em 4 patas e exibindo um longo par de asas encurvadas, o corpo imponente tingia-se de um vermelho vibrante, e o alto da cabeça exibia chifres grossos e encurvados. O toque cauteloso sobre a pele escamosa do animal conduziu-a a uma sensação etérea de conforto. Ysmir, o dragão sussurrou seu nome. A partir de hoje, Ysmir se unirá a ti. Tu pertencerás a ele tanto quanto ele te pertences, e sempre que o convocá-lo, ele irá ao teu encontro, explicou Ignesca, enquanto o dragão deitava para que a herdeira o montasse. Brumel agradeceu a Díade e a tribo como um todo.
despedindo-se, montando Smir e sobrevoando ao encontro do capricedro que aguardava Serena no mesmo local onde foi deixado. Então, acariciou o novo amigo e permitiu que partisse, montando o capricedro e retornando ao chalé. O caminho de volta foi palco para inúmeros pensamentos. As palavras de Agnieszka perdurando nos ouvidos durante toda a viagem. Ainda que estivesse exausta, em seu interior florescia um sentimento de completude, e para ela aquilo valia a pena.